Fala, meus amigos, beleza? Estamos aqui resolvendo as questões da prova do CFS, primeira turma de 2021, da Escola de Especialistas em Aeronáutica, EA. Essa era uma questão que tratava basicamente desse conhecimento aqui. Você só precisava saber fisicamente que pressão é igual a força sobre a área. Por que eu vou tentar agora resolver as questões falando sobre os conhecimentos necessários para resolvê-la. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque conversando com alguns alunos, eu vi muita gente reclamando, dizendo que essa prova ela veio num nível assim um pouquinho superior, né? Um tanto superior às outras provas que vinham da Escola de Especialistas, né? E assim, eu concordo em parte e discordo em parte. Por que eu concordo? Eu concordo, na verdade, porque eu acredito que o grande problema que tornou a prova um pouquinho mais difícil foi que houve muitas questões onde havia uma historinha grande, um enunciado grande, onde havia uma série de informações que eram desnecessárias para o entendimento da física, né, para a aplicação ali da resolução. Muito parecido com o que acontece nas questões do Enem, né? Se aproximou um pouquinho nisso. E diante de uma prova lotada de questões, né, a gente acredita que o aluno ele fica bastante cansado e muitas vezes ele até tem conhecimento daquele assunto, só que ele começa já a ficar embananado, a mente cansada e atrapalha um pouquinho na hora da resolução, de linkar um assunto com outro. O candidato que estava fazendo essa questão, ele só precisava fisicamente saber aplicar pressão igual a força dividida por área. Entretanto, é lógico que algumas interpretações seriam necessárias para ele conseguir resolver, beleza? Então vamos para o enunciado e vamos destrinchar. Lembrando, pessoal, que o meu objetivo não é fazer como algumas resoluções que vocês encontram aí no YouTube, que basicamente o professor ele sai jogando ali a resolução em duas etapas, né? E muitas vezes você fica sem entender o que ele está falando ali, qual é o assunto. O meu objetivo é justamente já utilizar a última prova da especialista, para você se preparar para a próxima prova, pegando uma questão, entendendo como que a Escola de Especialistas ela aborda aquilo na prova, e a partir daí a gente vai no caminho inverso, procurando entender a teoria e linkar o exercício prático com a teoria, beleza? Então vamos junto, vamos lá. A questão dizia o seguinte: as janelas dos aviões comerciais a jato são compostas de 3 placas feitas de material transparente. Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera externa do avião e ao mesmo tempo com a atmosfera interna, por meio de um furo na placa intermediária. A terceira placa, mais próxima do passageiro, apenas protege a intermediária de riscos produzidos durante a limpeza do avião e não interfere na pressão da atmosfera interna sobre a placa intermediária e a externa. Considerando que a área da placa externa é igual a 800 cm², que as pressões da atmosfera externa e interna do avião são respectivamente iguais a 20 kPa, ou seja, 20.000 pascal, e 80 kPa, ou seja, 80.000 pascal, e que as pressões sobre as placas são homogêneas, pode-se dizer que a força resultante em newtons a que a placa externa está submetida é igual a... Temos as opções aqui. Bem, vamos lá tentar falar português claro o que está acontecendo nessa questão. Vamos imaginar que a gente está dentro do avião e aqui eu estou fazendo aqui uma fotografia somente do que seriam essas placas transparentes que são a janela do avião, certo? Então ele fala que são 3 placas, tá? Eu vou dizer que essa aqui é a placa mais externa, é a que está lá do lado de fora do avião. E essa placa aqui, ó, eu vou dizer que é a placa interna. É a que está aqui onde você, que está sentado ali no banco do avião, você está conseguindo tocar, certo? E temos aqui a intermediária, que está aqui na meiuca entre essas duas opções. Aí o que acontece? Vamos ler de novo para ficar claro, ninguém ficar perdido no meio do caminho. Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera externa, ou seja, a placa externa está em contato com a atmosfera externa. Então aqui, como a gente falou, né? Está do lado de fora, está exposto à atmosfera externa. E eu já vou fazer um parênteses aqui, pessoal. A pressão do lado de fora do avião, que está a uma alta altitude, aproximadamente 10.000 metros, ou seja, 10 km de altitude, é uma pressão maior ou menor do que aqui embaixo, aqui na altura do nível do mar? É uma pressão menor, certo? Por quê? Tem uma menor quantidade de partículas, de moléculas de ar, fazendo pressão umas sobre as outras, né? Quando chega aqui embaixo, a gente tem camadas e camadas se comprimindo de forma que a pressão atmosférica aqui ao nível do mar é muito mais alta do que a pressão atmosférica
altitudes superiores, é o que a gente chama de ar rarefeito, onde existe uma pressão menor. Então essa placa externa, ela está em contato com a atmosfera, mas ao mesmo tempo ela também está em contato, ó, ao mesmo tempo está em contato com a atmosfera interna, por meio de um furo na placa intermediária. O que vem a ser isso? Se vocês forem ver aí na internet, vocês vão ver que nessa placa intermediária aqui, tem um furinho. Esse furinho é justamente para fazer com que do lado de fora da placa ele está submetido à pressão externa. E quando tem esse furinho aqui na placa intermediária, ele se comunica na sua parede interna com a pressão pressurizada, digamos assim, do avião. Ou seja, aquela pressão que está um pouquinho maior do que aquela externa. Tranquilo? É esse furinho que vai fazer isso. E a terceira placa, que é a mais próxima do passageiro, ou seja, essa aqui interna que eu anotei, ela é apenas uma placa ali para proteger essas duas outras placas, externa e intermediária. De certa forma, essas duas placas mais externas, né, a externa e a intermediária, é que são as funcionais. E a interna aqui, basicamente, é apenas para dar aparência ali, para protegê-la, certo? E aí, com isso, a gente pode dizer que essa terceira placa, mais interna, ela não interfere na pressão da atmosfera interna sobre a placa intermediária e externa, ou seja, ela está ali só de enfeite, só para proteger essas placas funcionais. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Considerando que a área da placa externa é igual a 800 centímetros quadrados, e é nessa placa externa, onde a gente está percebendo a diferença de pressão. A pressão externa, que é menor, e a pressão interna, elas estão agindo exatamente ali nela. Do lado interno, nós temos aqui uma pressão de 80 kPa, e do lado de fora para dentro, nós temos aqui em sentido contrário, uma pressão externa de 20 kPa, atuando por essa placa, sobre essa placa aqui, que vai ter uma área de aproximadamente, a questão fala aqui, uma área de 800 centímetros quadrados. E aí, galera, a gente chega de novo naquela mesma situação da última questão que eu resolvi para vocês. Nós sabemos que Pascal basicamente é uma unidade que representa newtons por metros quadrados. Só que a área está sendo representada em centímetros quadrados. Temos aqui Pascal representando o Sistema Internacional de Medidas e 800 centímetros quadrados fora desse padrão. Como a questão quer saber qual é a força resultante em newtons a que essa placa externa está submetida, nós temos que fazer com que essas unidades falem na mesma linguagem. E a gente vê que aqui a resposta é em newtons, ou seja, no Sistema Internacional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa área aqui para metros quadrados, beleza? Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma correlação que me faz com que eu não tenha que decorar correlações entre unidades de área, de volume. Eu faço o seguinte, galera, eu estou transformando de centímetros para metros, centímetros quadrados para metros quadrados. Então, primeira coisa que eu vou falar assim, ó, 1 metro, ele é igual a quantos centímetros? É igual a 10 a quadrado centímetros. Beleza? Como eu estou querendo saber aqui centímetros quadrados para metros quadrados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, botar tudo ao quadrado aqui de um lado e tudo ao quadrado do outro lado também. Então eu vou falar, ó, 1 metro quadrado, ele é igual a 10 a quarta, centímetros quadrados. Beleza? Só que nessa questão, o que eu tenho? Eu tenho 800 centímetros quadrados. Então, quantos metros quadrados vai corresponder? Eu vou multiplicar aqui cruzado e vou ter que x vai ser igual a 8 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 à quarta. Ou seja, teremos 8 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Posso dizer que os 800 centímetros quadrados, aqui a questão se relaciona aqui, representam 8 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E aí, eu vou aplicar diretamente a fórmula pressão igual a força sobre a área, porque eu quero saber a força que está sendo aplicada aqui. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu botar em outra cor aqui. Vou fazer, ó, em vez de colocar pressão igual a força sobre a área, já vou multiplicar aqui. Força vai ser igual a pressão vezes a área.
Ou seja, teremos aqui a pressão em Pascal, que na verdade eu tenho que me preocupar com a diferença de pressão. Se de um lado eu tenho 80 Pascal agindo e do outro lado eu tenho 20, a diferença de pressão é que vai representar qual é a força que está sendo aplicada ali. Então 80 menos 20 vai dar 60, na verdade é quilopascal, ou seja, 1000 Pascal, 60 1000 vezes, vou colocar aqui assim, a área, que é igual a 8 vezes 10 a menos 2. E aí, a força vai ser igual. Deixa eu colocar aqui em notação científica, eu vou ter 6 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. Isso tudo vezes 8 vezes 10 a menos 2. Ou seja, terei aqui a força de 6 vezes 8, 48 vezes 10. 10 a quarta vezes 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4.800 newtons, o correspondente à letra B. E está respondida, resolvida a questão. Galera, se tiver dúvidas, não esqueça de deixar nos comentários, inscreva-se no canal, assine notificações, se possível, se tiver gostado e ajudado você, dê um like, compartilhe com seus amigos e vamos juntos tentar fazer outras questões da Escola de Especialistas em Aeronáutica e ajudar vocês na aprovação. Um abraço!